Vamos, nesse momento, meus queridos irmãos, nos preparar para a mensagem da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você que trouxe sua Bíblia, que possa abri-la na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 11. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Palavras do Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Primeiro dia do ano e aqui estamos, iniciando 2006 da melhor forma possível, juntos, compartilhando a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor e nele pondo toda a nossa esperança para o ano que se inicia. Eu estava ali no altar, imaginando sobre o que eu tenho para compartilhar com os irmãos, e lembrando uma história muito interessante que se deu aqui na igreja há algum tempo atrás. O nosso bispo Dom Paulo enviou um seminarista jovem para pregar em uma determinada localidade, e o moço foi e voltou, e durante a semana, encontrando o bispo, Dom Paulo perguntou como foi o culto. Foi uma bênção, pastor, uma maravilha. E você pregou sobre o quê? E ele disse, eu peguei um sermão do senhor, dei uma melhoradinha e preguei. E o bispo conta isso, rindo muito, achando muito. Hoje eu tive vontade, não de dar uma melhoradinha, mas de repetir alguma coisa, pensando sempre a gente tem a cabeça em torno das formas pré-estabelecidas. Eu estou até enfrentando um desafio que me foi feito pela editora Novo Século para escrever um trabalho sobre esse fundamentalismo das formas, esse enquadramento que se exige dentro de formatos no meio do povo cristão, principalmente do cristão evangélico, e talvez isso seja uma das razões de sermos hoje 44 mil denominações no mundo. Mas esses dias que antecederam o Réveillon, eu vi muitas expressões na televisão de artistas, políticos, de líderes, de pensadores, de economistas, falando sobre 2006 e falando sobre a noite, sobre o Réveillon, como iria ser comemorado, que roupa ia vestir, como é que você vai fazer, e presentes todas aquelas superstições e crendices de figurinos, de simpatias, disso e daquilo outro. Eu tive a minha atenção chamada por uma jovem atriz brasileira, muito conhecida, famosa, e ela disse o seguinte: eu vou comemorar
sem limites, farei tudo que a minha consciência permitir. Ela disse, se minha consciência, a minha lei é a minha consciência, se a minha consciência não me censurar, eu vou fazer o que der na cabeça. Eu achei que nós poderíamos compartilhar alguma coisa hoje, não me atrevo a chamar isso de sermão, eu quero apenas repartir, refletir, conversar. Num auditório assim, torna-se muito agradável para quem está falando, porque a gente se despe de toda e qualquer coisa que se possa chamar sermão, para simplesmente exercer a prática abençoada da reflexão, da conversa, de compartilhar algo da palavra de Deus. E o que eu quero nessa manhã, queridos, é falar sobre isso. Afinal de contas, o que é consciência? Porque todos nós temos consciência. Ela faz parte daquilo que Deus construiu no homem, no ser humano. E como ouvi-la, quando não ouvi-la? Como poderemos entender a voz da consciência? Quando é que a consciência tem saúde suficiente para ser a referência, o leme que guia a nossa vida em algumas situações? E eu começo dizendo que o que alimenta a nossa mente é que irá determinar a pureza ou não da nossa consciência. A nossa consciência trabalha com informações, nós é que informamos. Na verdade, todos os seus atos e os meus atos são apenas a exteriorização do que já está aqui. Eu, no meu gabinete pastoral, repito muito isso. Eu fiz quase 800 atendimentos no ano que terminou. E eu lembro que para muitas pessoas eu disse isso. Nós fazemos aquilo que está aqui. É por isso que há toda uma guerra da mídia, da propaganda, do marketing, da publicidade, para ganhar a mente, a cabeça das pessoas. Porque uma vez que a mente seja conquistada, isso para se transformar em ato, em ação, é apenas uma questão de chance, de oportunidade. Primeiro, a coisa acontece aqui, para depois tomar forma no tempo e no espaço. É por isso que Jesus de Nazaré disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar a seu irmão no coração sem motivo, já é homicida. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aí ele sai da ação para o pensamento, aprofunda, funila. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou, já pecou. O que Jesus está dizendo é que esse sistema integrado chamado ser humano tem suas dimensões. A dimensão das ações, das atitudes, que são os atos que vemos, que medimos, mensuramos, apalpamos, consequentes no tempo e no espaço. Mas há uma outra dimensão, a da alma, da mente, da psique, a nível da nossa própria consciência, onde as coisas são elaboradas, há uma engenharia, e elas acontecem primeiro aqui, para depois acontecerem fora. E ainda há uma terceira dimensão, que é a do espírito, e não quero trabalhar nela nessa manhã, que é onde de fato reside o que somos e não o que fazemos. O que fazemos são as erupções, as expressões, no tempo e no espaço daquilo que está no nosso coração. É por isso, amados irmãos, que nós precisamos cuidar da mente. O que somos, o que fazemos, vai depender do que temos aqui. Então eu sempre digo aos meus consulentes o seguinte: se você ou eu lermos muito, por exemplo, sobre artigos violentos, literatura de violência, de crime, certamente a nossa tendência será a prática de atos violentos, de reações violentas, agressivas. Se nós enchermos a mente de literatura pornográfica, certamente as tendências, os apetites serão nessa direção, porque os nossos atos serão apenas a historificação do que está aqui. É por isso que temos que ter cuidado com o que colocamos para dentro,
com as informações que damos à mente e, por extensão, à consciência, porque ela sobrevive, existe, das informações que nós direcionamos para ela. Se não, vejam, um canibal, lá naquelas tribos remotas da África, e o reverendo Ronaldo Lidório recentemente confirmou isso, o canibal, ele pega um missionário, bota na panela, come sem menor crise de consciência. Ele come lá o missionário, palita os dentes, vai dormir. Claro que ele não palita, mas para dar um cenário mais realista, mas vai dormir tranquilo. Agora, se ele souber que um daqueles companheiros de tribo comeu um macaco, ele tem uma crise de consciência. É capaz de morrer. Fica deprimido, abatido, quer desistir de tudo, porque a formação, as informações dadas à consciência dele, são informações trazidas de geração para geração, de que canibalismo é bobagem, é normal, isso é coisa do dia a dia. Agora, comer um animal da selva é um absurdo. Isso nos mostra que realmente a nossa consciência depende das informações que recebe. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com o que botamos para dentro, porque o que colocamos para dentro é a matéria-prima do que virá sair. Aquilo que entra, que alimenta, que nutre, que constrói, é aquilo que depois será transformado em ações na vida. E eu digo às pessoas que vão ao gabinete, quero ver você daqui a 15 dias, mas até lá quero que você leia a partir de Mateus a Bíblia toda noite. Não quero que estude, não quero que entenda, não quero que pesquise, não quero nada disso. Quero que leia. Mas só lê, eu digo só lê. E se tiver sono, fique em pé e leia andando. Mas leia, encha a cabeça. Daqui a 15 dias volte. E eu não quero que você chegue aqui daqui a 15 dias liberto, curado. Não há mágica nem nada místico nisso. Daqui a 15 dias nós vamos avaliar a tendência, se piorou ou melhorou. Se a coisa foi para o lado que não devia ir, ou se houve um progresso ainda que 1 milímetro para o lado da vitória. E vocês tenham certeza do que eu lhes digo, ainda não perdi um caso. Não por causa de mim, por causa da palavra de Deus. Todos voltam com uma tendência para uma melhora na saúde da mente e na saúde da alma. Uma médica me trouxe uma irmã, quase em surto, e eu disse a ela, a moça sim, parecia que estava flutuando. Eu digo, você vai começar a ler hoje a Bíblia, e eu não quero você daqui a 15 dias, eu quero daqui a 30 dias. E expliquei esta lógica que eu dei para vocês, das informações. E eu disse a ela, deixa a palavra de Deus lá dentro. Daí para frente, não me peça explicação, porque eu não sei dar. Ela trabalha só, ela tem poder em si, e alguma coisa vai acontecer. Ela não voltou com 30 dias, ela voltou 60 dias depois, e feliz da vida, alegre, me abraçou. Quando ela entrou no gabinete, eu não reconheci de imediato, porque havia uma mudança completa. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é a melhor informação que podemos dar para a nossa consciência. Se você quer ter uma boa consciência, você faça isso. Agora, quais são os perigos de uma consciência não esclarecida, não limpa? Uma consciência maculada. Quais são os perigos? Pelo menos esses aqui. Primeiro, uma consciência não esclarecida afeta, compromete o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que nós vamos falar com Deus, a sujeira vem à mente. Toda vez que vai cantar, o pecado vem à mente. Aí acontece aquilo que Davi disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, para onde eu olho, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para qualquer lado que eu me virar, dou de cara com o meu pecado. E isso pode transformar-se numa patologia psicológica aguda, descambar para doenças mais sérias. A consciência carregada de culpa, ela torna-se um aguilhão que fura, que incomoda, mesmo enquanto se dorme. A consciência afeta o seu relacionamento com o pai. É como uma criança. Lá em casa, eu e Carmen,
lidamos com aquelas duas belezinhas, né? E quando, pelo jeito que eles se aproximam, a gente já sabe o que é que eles andaram fazendo. O de 5 anos, quando chega assim, olhando para baixo, como eu digo assim, com o farol baixo, a gente já sabe. O outro de 7, que agora, de 8 agora, ele já vem explicando. Quando ele começa a explicar o que a gente não pede para explicar, quando ele vem respondendo o que a gente não pergunta, a gente já sabe que tem coisa ali. Então, o relacionamento está afetado. O relacionamento sofre um abalo. Você leva isso para a sua relação com Deus como pai, e entenda que uma consciência suja complica, prejudica, atrapalha, em primeiro lugar, o seu relacionamento, a sua intimidade. Você é tomado por uma espécie de medo, de reserva, de precaução. Você fica meio desconfiado para dar o passo seguinte. Será que ele sabe? Sabe. Será que ele viu? Viu. Será que disseram a ele? Não precisa. Então, é a primeira coisa afetada, é o relacionamento. Em segundo lugar, afeta a fé. Consciências contaminadas prejudicam o exercício da fé. Você vai crendo cada vez menos, vai calejando a consciência, vai complicando esse exercício espiritual, e logo você vai começando a descrer. Eu conheci um jovem ministro na cidade de Belo Horizonte, uma grande igreja, e em determinada hora de sua vida ele começou a brincar com o pecado. Brinca para lá, brinca para cá, né? Como Sansão, na primeira vez quebrou as cordas, na segunda também, e foi até que não saiu mais. E esse menino chegou a um ponto tal de cauterização de consciência que começou a buscar na Bíblia fundamentação para o seu pecado, para justificar os seus atos. Ora, a fé foi completamente coberta por uma consciência contaminada. Se nós não dermos informações corretas, a nossa fé ficará comprometida. Em terceiro lugar, a vida de oração também é afetada, porque você não tem muita disposição para falar com o Pai. Você sabe que alguma coisa não vai bem, você está escondendo, administrando, cuidando. Você vive sob suspeita, você mesmo não crê em você. A sua consciência, ela já não lhe libera, já não lhe dá ânimo, já não lhe estimula, não encoraja, antes lhe acusa. E você com isso vai perdendo a vida de oração e vai se despregando dessa intimidade com Deus. Em quarto lugar, você perde o desejo de ler a palavra de Deus. Uma consciência afetada tira da pessoa a vontade de ler a Bíblia. É comum a gente ouvir isso. Ah, pastor, eu me converti há 5 anos. Eu li a Bíblia dia e noite. Quando eu lia no carro, quando o outro estava dirigindo, óbvio, eu lia em casa, eu lia no trabalho, qualquer intervalo eu lia, eu gostava, eu engolia, eu comia, eu me alimentava da palavra. Hoje eu vivo aquele tipo de horoscopismo gospel. Abro a Bíblia e boto o dedo e quero ver qual é a mensagem que Deus me dá. E aí vem a história daquele indivíduo que fez isso, né? Preguiça de ler a Bíblia. Aí disse: Senhor, fala a teu servo. Abriu a Bíblia, botou o dedo, aí quando olhou estava lá o texto, e Judas indo enforcou-se. Ele disse: não, Deus não falou. Fechou de novo e disse: Senhor, tem misericórdia. Abriu a Bíblia e botou o dedo, aí leu: vai tu e faz o mesmo. Ele disse: não é possível, está tudo errado. Mas 3 racionalizou e disse: 3 é o número da perfeição. Vou para a terceira tentativa. Fecha a Bíblia, abre, bota o dedão lá, agora vai. Aí está escrito: o que tens de fazer, faz-o depressa. Tudo para justificar a preguiça de ler a Bíblia. Sabe por quê? Uma consciência não esclarecida tira a fome e o desejo de se ler a palavra de Deus. Em quinto lugar, uma consciência não esclarecida afeta o testemunho cristão. Há 3 alavancas que unidas movem o céu: a oração, a palavra de Deus e o testemunho. É como aquele banquinho de 3 pernas. Se tirar um, ele não fica em pé. Você precisa de oração e palavra, mas precisa do testemunho. Você precisa do testemunho e da palavra, mas precisa de oração. Esses 3 andam juntos.
E quando eles se unem de verdade, então as coisas acontecem. Agora, amados irmãos, a pergunta, indo já para o fim, é essa: como ter uma consciência esclarecida? O que é que a Bíblia nos ensina para que tenhamos uma consciência esclarecida? Quais são os passos? Eu quero citar 4 coisas rápidas agora. Primeiro, confissão de pecados. João 1:9. Não há forma de se limpar completamente a consciência se não houver uma confissão consciente de pecados. Amém? Mas que amém horroroso. Amém? E a minha conversão teve 2 momentos existenciais. O primeiro, quando eu tinha 11 anos de idade, foi a conversão emocional, a decisão sem esclarecimento. No meio de uma multidão, num estádio de futebol, eu fui à frente, ainda menino, com 11 anos, e foi uma decisão tangida pela emoção, mas ali firmou-se uma aliança do Senhor comigo. E anos mais tarde eu tive a minha decisão consciente, a conversão consciente, sabendo quem eu era, quem Ele é e o que eu estava fazendo. A fusão dessas duas gerou uma necessidade incontrolável de confissão. E eu lembro que foi numa sexta-feira que eu resolvi passar a vida limpo. Depois de muita luta, digo, não digo, falo, não falo, vou, não vou, coisa e tal. Tinha vivido a minha juventude e busquei alguns pastores e eles se reuniram, eram 7, numa sexta-feira. E naquela reunião eu disse para mim mesmo, é hoje ou nunca, é 8 ou 80, agora ou vai ou racha. E comecei a despetalar minha vida, como aquela história, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E quando acabou aquilo tudo, eu sintetizei o que eu experimentei da seguinte forma: era como se eu tivesse passado Cepacol na mente. A mente estava limpa, arejada, agradável, leve, gostosa. Sabe por quê? Porque confissão é terapia. O indivíduo paga caro para ir ao analista, para fazer o quê? O que é que ele vai fazer lá no divã? Ele vai se deitar e vai abrir o coração, e é uma confissão. É por isso que a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar a nossa mente, a nossa consciência. De quê? De toda sujeira, de toda impureza. Aí, pela via da confissão, a consciência é lavada, se torna limpa, leve, solta, clara, pura. Portanto, se você quer uma consciência esclarecida em 2006, comece hoje a confessar a Deus todos os seus pecados. Em segundo lugar, para se ter uma consciência esclarecida, nós temos que confiar nas promessas de purificação. Hebreus 9, verso 14, diz que o sangue de Jesus é suficiente. Já não restam sacrifícios, já não há necessidade de sacrificar animais. Isso acabou, porque o sacrifício do Senhor é perfeito. Eu recebo do gabinete pessoas que vêm de práticas espirituais terríveis. Senhoras, homens, gente boa, bem-sucedida, mas que viveu na sua vida práticas espirituais inimagináveis, como ir a cemitério, violar sepultura. Recebi uma que, em obediência a um pai de santo, violou sepultura para comer vísceras. É chocante, mas é verdade, está aí. Eu e Carmen temos uma amiga, hoje irmã em Cristo, que era uma mulher muito bonita, e entrou por esse caminho, chegou ao extremo de passar 30 dias trancada num quarto, cortando o corpo com navalha, e em cada corte inserindo carne de porco e depois costurando. Depois de 30 dias, Rosa é o nome dela, estava apodrecida, morrendo, purulenta. Tudo isso em nome de fé. Mas Rosa teve um encontro com Jesus e nasceu de novo.
hoje é uma bênção nas mãos de Deus, transformada pelo Senhor, purificada. Portanto, a única coisa que purifica e limpa uma consciência é o sangue de Jesus. Amém? Moody pregava numa cidade americana, diz a história, quando entrou no culto um indivíduo conhecido, um homicida. Todos ficaram calados, suspense, e esse indivíduo colocou um punhal sobre a mesa que servia de púlpito e disse: pregador, com esta faca eu tirei muitas vidas, há chance para mim? E o velho Moody disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele puxou um revólver, colocou sobre a mesa e disse: pregador, com esta arma eu destruí famílias, tirei a vida de pais, há perdão para mim? E Moody repetiu: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Finalmente ele jogou um rifle sobre a mesa e disse: pregador, com este rifle eu fiz tocaias, armei emboscadas, ganhei dinheiro, tem jeito para mim? E o grande pregador disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, a forma para se ter uma consciência límpida é confiar nas promessas de purificação do sangue de Jesus. É crer. Eu não preciso sentir. A pós-modernidade, através do hedonismo existencial de hoje, criou essa necessidade de sentir, que entrou no meio evangélico. Hoje tem muita gente aferindo a experiência pela sensação, mas a sensação precisa ser aferida pela palavra. Então a Bíblia diz que o sangue purifica. Se eu sentir, purifica. Se eu não sentir, purifica. A Bíblia diz que Jesus perdoa o contrito. Se eu sentir, perdoa. Se eu não sentir, perdoa. Quando ele disse está consumado, lá na cruz, há 20 séculos, Deus bateu o martelo e nos libertou. Agora imagine você numa audiência lá, o juiz, os acusadores, o seu advogado de defesa. Chega a hora do juiz emitir a sentença, ele bate um martelozinho, dá o veredito e lhe dá a vitória. Você venceu. Aí você olha para o juiz e diz: não, eu não senti nada, não aceito esse veredito. Escute, a decisão foi do juiz, tem efeito legal. Quando ele disse está consumado, aquilo teve efeito legal. Quando ele disse está pago, está quitado, aquilo ali não foi retórica, discurso. Ali foi uma sentença, um veredito, está consumado, e Deus bateu o martelo, sinta eu ou não, eu estou livre em nome de Jesus. É por isso que eu costumo dizer, você pode até perder a certeza da salvação, mas a salvação não. Isso porque a mente pode estar conturbada, afetada, sob pressão, e ninguém pode imaginar o que é uma mente sob pressão. O apóstolo Paulo diz lá em Atos, isso me impressiona muito, que ele levou os santos a blasfemarem. Ora, como imaginar um santo blasfemando, senão por uma pressão terrível, inimaginável sobre a mente do indivíduo? E essa avaliação e esse juízo só Deus faz. Por isso que me incomoda quando morre alguém de forma estranha e me perguntam: o senhor acha que foi para o céu ou não foi? Eu digo: não sei, eu não tenho o mínimo atributo para fazer esse juízo, porque eu não sou onisciente. Vamos começar 2006 certos de que fomos perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Ainda que as tempestades nos façam sentir o contrário, Deus não muda de acordo com o meu humor ou de acordo com minhas sensações. A palavra de Deus não está firmada no humor de Deus,
mas no caráter de Deus. Bendito seja o seu nome. Então está pago, meu irmão. Creia, porque senão você vai ficar correndo para pagar a conta liquidada. Em terceiro e penúltimo lugar, ter uma consciência esclarecida é obedecer à palavra de Deus. Não tem outro jeito, é a obediência. O que é que Tiago diz no capítulo 1 e verso 22? Que o indivíduo que olha, que conhece a palavra e não obedece, ele é como aquele que olha seu rosto no espelho, sai e depois não lembra mais como é a sua fisionomia. A palavra de Deus se instala pela prática. Vamos fazer aqui uma comparação grotesca. É como se você digitasse um trabalho lá no computador, está prontinho. Mas você precisa fazer o quê? Salvar. Se não salvar, você pode perder. A prática da palavra é equivalente a isso. Você lê, entende, aprende. Quando vive, quando pratica, ela se instala, ela penetra e passa a fazer parte de sua vida. Quer ter uma consciência limpa? Obedeça. Não apenas fale de amor, mas ame em 2006. Não apenas fale de perdão, mas perdoe. Não apenas fale de misericórdia, mas seja misericordioso. Não se iluda pela retórica, pelo discurso, antes viva, encarne o verbo. E o verbo se fez carne, que se faça em nossa vida. Elizabeth Elliot, eu lembro da história contada por Tim Keller. Uma americana criou uma parábola de que um dia Jesus saiu com os seus discípulos, 1h da tarde quase. Ele já havia andado a manhã inteira, e lá para as 11h30, 40 graus, sol quente, todo mundo suando. Jesus parou o grupo e disse: cada um pega uma pedra. Aí todo mundo pegou uma pedra, e Pedro, sabido, pegou um cheixinho desse tamanho. Aí saíram andando, cada um com a pedra e Pedro com um cheixo. Olhava para os outros e dizia: são inexperientes, eu sou o velho Pedro. Eu não nasci ontem, eu tenho quilometragem. Está aí esse bando de meninos carregando pedras pesadas. Eu estou com uma pedra, dá no mesmo, não é pedra? Aqui está a minha pedrinha. E diz Elizabeth Elliot que lá para 1h da tarde Jesus para ao redor de uma mesa e diz: agora cada um põe a pedra na mesa. Todo mundo botou a pedra na mesa e Pedro botou o cheixinho. E diz ela que Jesus orou, fez um milagre, as pedras foram transformadas em pães. E Jesus disse: agora podem comer. Aí Pedro disse: não é possível. Todo mundo comendo um pão grande, Pedro com aquele naquim de pão, pedrinha dele. Acabaram todos de comer, fartos, Pedro morto de fome. Aí Jesus disse: vamos seguir. 3h da tarde ele parou de novo e disse: cada um pega uma pedra. Aí Pedro disse: agora eu sei, 2 vezes não me pega não. Aí pegou a maior pedra. Aí saíram andando e Pedro com uma pedra tão pesada que arranhava o peito. Umas 5 da tarde Jesus parou e disse: todo mundo pega a pedra. E Pedro disse: é agora. Porque ele vinha andando e se consolando com o seguinte: está pesada, mas a janta vem aí. Pararam à margem de um rio, pegaram as pedras. Pedro fechou os olhos e disse: quando eu abrir vou ter pão. Aí Jesus disse: todo mundo joga a pedra no rio. Aí Pedro disse: não é possível, está brincando comigo. Aí foi lá pedir explicações. Se escute, o que foi que houve? De manhã eu peguei um cheixinho, o senhor transformou em pão. Agora eu peguei um pedrão, o senhor mandou jogar no rio. O que é isso? E diz Elizabeth Elliot que Jesus olhou para Pedro bem nos olhos e disse: Pedro, se você pegou a pedra para me obedecer, está resolvido, era isso que eu queria. Agora, se você pegou para você, para se satisfazer, eu sei que você vai começar a cobrar e não vai parar mais. Meus irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, para Deus, o que fizermos está feito e somos servos inúteis. Quando obedecemos a palavra de Deus para nós criamos aquela síndrome da poupança. E mais cedo ou mais tarde
vamos cobrar de Deus. Durante esse ano eu jejuei mais do que Maria, ela foi mais abençoada do que eu. Durante esse ano eu fui a todas as vigílias, continuo com dívida e fulano pagou o que deve. Eu não faltei um culto, trabalhei nos cursilhos, eu li a tua palavra, li a Bíblia inteira num ano. Afinal, você carregou a pedra, obedeceu para quem? E em último lugar, a consciência esclarecida, ela existirá quando nós continuarmos caminhando na luz do Espírito Santo. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Caminhar na luz. O que é caminhar na luz? É não ter nada escondido, é não ter um comportamento oculto, é não precisar varrer nenhuma atitude para baixo do tapete, é não viver tenso, estressado, com medo que alguém descubra. É viver na luz, exposto, é em constante striptease da alma, é viver desarmado, é dormir, é ter sossego, paz no coração, porque tem certeza de que jamais será surpreendido em uma esquina da vida. Digam o que disserem, inventem o que inventarem, há no coração a pacificação que só os que andam na luz têm. Eu conheci um jovem que viveu uma vida muito desequilibrada, em prostituição terrível. Um dia foi morar no interior de São Paulo, conheceu uma moça, apaixonou-se, casou com essa moça, e mais ou menos uns 2 anos depois de casado recebeu um telefonema. E essa ligação que ele recebeu era de uma das mulheres com quem ele havia se prostituído, prostituta mesmo, ameaçando, chantageando: estou aqui em São Paulo, vou lhe procurar, e se você não vier ao meu encontro, eu vou dizer à sua esposa, o nome dela é fulano, o telefone é tal. E procurou chantagear o moço, e quando ela acabou de falar e de expor toda a malignidade do seu plano, ele disse: fique à vontade, eu contei à minha mulher toda a minha vida, não há nada que ela não saiba, inclusive o seu nome. E desarmou completamente, tirou a arma, porque Satanás é um morcego, um morcegão, trabalha no escuro, nas trevas, chantageando, pressionando. E a consciência que vive nesse estado, meus amados irmãos, não pode ser uma consciência boa. Mas quando andamos na luz, tudo exposto. Você já olhou que tudo na vida de Jesus foi exposto, público? Ele nasceu publicamente, cresceu publicamente, trabalhou publicamente, curou publicamente, libertou oprimidos publicamente, ressuscitou mortos publicamente, pregou publicamente, morreu publicamente, foi sepultado publicamente, ressurgiu publicamente e subiu aos céus publicamente e voltará publicamente. Tudo claro, tudo límpido. No reino de Deus não há ocultismo. O reino de Deus é o reino da luz, e quem assim anda tem uma consciência clara e abençoada. Nesta consciência nós podemos confiar. Amém? Que 2006 seja o ano da consciência pacificada, com as informações corretas, para que tenha ela as reações abençoadas. Que o Senhor nos abençoe, e que esse primeiro dia, primeiro culto, primeiro domingo, primeira manhã do ano de 2006 seja modelo, paradigma para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.